Tá. Oi, pessoal. Aí, Ele vai se apresentar, pessoal. Eu ia apresentar, mas ele vai se apresentar. Pode apresentar, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou um dos estudantes de iniciação científica. Eu vim aqui divulgar a ajuda, o LAPREM, monitoria, para quem precisa, enfim, quem tem mais dificuldade, quem está com dificuldade para estudar cálculo e algumas outras matérias. E eu vou divulgar para vocês onde no Moodle vocês têm que acessar para enfim, para ver quais os nossos monitores, porque tem mais de um, e quais horários a gente vai estar disponível no Zoom para caso vocês tenham alguma dúvida, caso a professora não esteja disponível para tirar as dúvidas com vocês. Vou compartilhar aqui a telinha. Aqui, share. Ok, estão vendo aí? Aqui, onde está escrito monitoria 2020/2, apoio à aprendizagem, vocês vão clicar aqui. Aqui vai ter todos os blocos, ok? Com todas as matérias que o LAPREM disponibiliza, com cada um com seus monitores respondentes ao seu bloco. No caso, essa aula de cálculo 1, né? E a gente tem os nossos monitores, cada um se divulgando, botando seu vídeo com seus nomes, com seus horários e qual matéria, né? Só que na aula de cálculo 1, aí todos são do cálculo 1 aqui. Mais para baixo, a gente tem a tabela de horários, tá? No caso, aqui, a Thalia, por exemplo, segunda não tem, terça não tem, quarta não tem, mas ela está disponível na quinta, das 4 às 7 horas, por aí vai, tá? Todos os monitores que se apresentaram ali em cima. Mais para baixo, a gente tem o link do Zoom de acesso correspondente a cada horário da semana e a senha para quando vocês entrarem no Zoom, vocês colocarem a senha direitinho para que a gente, caso esteja dentro do horário que vocês entrarem, a gente vai estar disponível a tarde toda, né, nesse horário para responder as dúvidas de vocês. E aqui embaixo temos o fórum de dúvidas, tá? Vocês podem clicar ali. Para caso a gente não esteja online, caso vocês tenham que continuar algum assunto que vocês estão falando com algum outro monitor, que não pode responder na hora, tá? Vocês vão clicar em acrescentar um tópico de discussão, vão colocar o nome do assunto, colocar a mensagem, vocês podem colocar as imagens e tudo mais. E todos os nossos monitores vão ter disponível o assunto e a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Tudo bem? Monitoria de aprendizagem. Aí tem todos os bloquinhos de todas as matérias que a gente tem disponível. Acho que é isso. Tá certo, Maurício, é isso mesmo. Aí. Então, pessoal, como eu já havia comentado com vocês em algumas aulas, deu início às nossas monitorias. Nós temos, então, monitores ali para atender vocês. Aproveitem esses horários, principalmente do Zoom, que eles têm ali, porque não é o presencial, mas pelo menos é aquela troca, né, em que eles vão conseguir conversar com vocês, vão conseguir explicar, vão conseguir entender as dúvidas de vocês. Mas tudo bem se vocês optarem por fazer a pergunta pelo fórum. Só que não é a mesma coisa, né? Fórum por fórum é aquela coisa que depois pergunta e deu, mas a gente acaba não interagindo. Então aproveitem os monitores, aproveitem os bolsistas de iniciação, que nem o Maurício, e tirem as dúvidas de vocês, procurem, interajam, perguntem, tá? É importante para vocês. Vocês vão ver que vai fazer bem diferença. Vai ser bem bacana. Então aproveitem, porque tem até no sábado, a Thalia tem um horarinho no sábado, porque pode parecer que não, mas muitas vezes, principalmente no aperto lá, para entregar alguma atividade, alguma coisa que eu ainda estou com dúvida, sábado a gente acaba pegando bastante para estudar, tem a Thalia ali, aproveita ela, pessoal. Então aproveita o pessoal, aproveita nossos monitores, os nossos bolsistas, tirem dúvida, perguntem, porque vale a pena, tá? É um bom momento para vocês. Muito obrigada, Maurício. Tá? Muito obrigada, Maurício.
Obrigado, professora, pela Uma boa oportunidade. noite. Boa aula para vocês todos. Vamos todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, como eu já havia falado para vocês, né? Nós temos ali... Não está. O que eu quero fazer aqui com vocês, então, o nosso foco da aula de hoje vai ser para fazer uma breve revisão dos conceitos do que a gente precisa para trigonometria. Porque aí na sexta-feira a gente entra especificamente no estudo das funções, mas sem ter dúvidas quanto aos conceitos básicos da trigonometria. E uma das primeiras coisas que eu quero falar com vocês, né, sobre os conceitos que a gente precisa aqui para trigonometria, é a respeito de arcos. Como é que a gente mede os arcos? E primeiro, né, antes de falar de medidas de arcos, o que são os arcos num círculo, né, numa circunferência? Pessoal, por exemplo, aqui, ó, o arco aqui, ó, de A a P. Como é que a gente vai escrever esse arco? Esse arco a gente vai escrever da seguinte forma: do ponto A ao ponto P, e eu preciso colocar esse símbolo aqui em cima. Poderia também, de repente, ter colocado direto do ponto A até o B. Então, esse é um outro arco, certo? Ó, esse aqui é esse arco aqui, tá aqui, ó. Mais para cima aqui, ó. Poderia também estar falando, de repente, de um outro arco. Eu poderia estar falando do arco de A até P' aqui. Poderia estar falando por esse. Do A a P'. Eu preciso sempre dizer em que tipo de arco que eu estou falando, qual é o arco que eu estou trabalhando aqui, certo? E como é que a gente vai colocar, como vai ter essa anotação? Usando sempre as extremidades, tá? Eu também poderia, se eu quisesse colocar aqui, ó, esse aqui, ó, do A ao B, eu poderia indicar que eu tenho o ponto P no meio dele. Mas não necessariamente, tá, pessoal? Eu posso usar simplesmente só as extremidades aqui. Se não houver dúvida, né, qual é o caminho que eu estou percorrendo, eu posso usar só as extremidades para colocar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o comprimento do arco, né? Como é que a gente vê? O que é o comprimento do arco? O comprimento do arco é a ideia de que se a gente... O arco de uma circunferência, né? A ideia do comprimento do arco é se a gente pegasse, de repente, uma tesoura e cortasse essa circunferência e a gente abrisse ela. Bom, então vamos dizer que a gente cortou e a gente pegou esse arco aqui vermelhinho. Esse arco vermelhinho, se a gente esticar, ele tem um comprimento, ele tem uma medida. E essa medida ela vai ser indicada por milímetros, por centímetros, por metros, pelo que a gente quiser, certo? Então, toda vez que a gente falar sobre a medida de comprimento linear deste arco, linear, é porque eu estou abrindo esse arco, eu estou abrindo esta medida. Mas, normalmente, a gente costuma se referir às medidas de arco através do ângulo. E que ângulo que a gente vai dar o nome para este arco? É exatamente o ângulo que está aqui no centro, é esse ângulo aqui que é formado por esses dois segmentos de retas, certo? E que me dá este ângulo central aqui da minha circunferência. Até aqui, acredito que não tenha grandes novidades, né? Notação, o que a gente pode dizer, então? Que a medida desse arco AB é igual à medida do ângulo central AOB. Então, isso aqui é a medida dos nossos arcos, do nosso arco e do nosso ângulo central, 80 graus. Então, geralmente, as unidades utilizadas para medir os arcos são graus e radianos, tá? Mas eu não sei se todo mundo aqui sabe. Qual é a relação que nós temos entre graus e radianos? Bom, o que eu acredito que ninguém tenha esquecido é que uma circunferência, ela todinha, ela tem 360 graus. Eu acredito que aqui ninguém esqueceu. É só lembrar daquele transferidor aqui, ó, tem 360 graus. Tá, mas como é que eu vou associar, então, esse graus com esse radiano?
primeiro eu preciso saber o que é o radiano, né? Então, para medir arcos e ângulos, também podemos usar o radiano. E o que é o radiano? O radiano, ele é uma medida que associa um arco, tá? Esse arco aqui, eu vou falar que ele tem um radiano. Se a medida desse arco aqui, se o comprimento desse arco linearmente for igual ao seu raio. Não entendi. Volta tudo. Bom, eu vou dizer que eu tenho, numa circunferência, o arco medindo 1 radiano. Se ao associar a medida linear desse arco, essa medida linear for exatamente igual à medida do raio daquela circunferência. Então, a medida angular de um arco é 1 radiano. Então, esse arco vai ter 1 radiano. Se o seu comprimento linear, então se eu abrir ali uma régua e medir, vai ser igual à medida do raio da circunferência que contém esse arco. Essa associação aqui, às vezes a gente esquece, às vezes a gente não sabe. Então, o que a gente vai dizer aqui? Que a medida desse arco AB é 1 radiano. E por que eu posso dizer que é 1 radiano? Porque, ó, presta atenção, o raio é igual ao comprimento linear desse arco AB. Por isso que eu estou dizendo que esse arco AB mede 1 radiano. Pessoal, se forem tendo dúvida, vão me perguntando por aqui, tá bom? Então, voltando aqui, agora a gente vai trazer outras associações. Agora a gente vai fazer uma relação entre graus e radianos. Bom, antes de mostrar a tabelinha e fazer todas essa memorização, né, de valores, a gente tem que criar uma relação, certo? E a relação que a gente tem que criar, ela surge... Eu vou colocar até esse aqui em cima. Essa relação que a gente vai ter que criar, ela surge, na verdade, lá da medida que a gente acabou de trabalhar aqui, tá? Dessa relação que a gente tem. Dessa relação que eu acabei de falar para vocês, o que a gente sabe? A gente sabe que, vou escrever aqui, ó, a medida do arco, eu vou montar aqui uma regrinha de 3, do arco em radianos, uma regrinha de 3, e o comprimento do arco. O que a gente sabe? Que a gente acabou de ver aqui. A gente sabe que 1 radiano é igual a exatamente ao raio, certo? O raio do comprimento aqui do meu arco. O meu alfa, vou chamar de alfa, o alfa, que é o em radianos que eu quero descobrir, mede, vamos falar agora da circunferência inteira. O que a gente sabe da circunferência inteira? Que a circunferência inteira tem 2π vezes o raio, certo? Então, isso aqui é uma regra de 3. Nós temos, então, que a medida de arco aqui em radiano, esse alfa, ele vai ser igual a 2π vezes raio dividido pelo raio. Simplificando aqui, a gente diz que esse alfa que eu quero descobrir aqui, nada mais é do que esse 2π. E o que eu acabei de descobrir aqui, então? Que a medida em radiano, isso aqui que é importante, essa relação que eu quero aqui, a medida em radiano de uma circunferência inteira, vou colocar aqui, de uma circunferência inteira, né, é 2π rad. Ah, então essa associação que eu posso ter, sim. Então, uma circunferência inteira vão ter quantos radianos? 2π rádios. Então, essa associação que eu quero que vocês tenham aqui. Para quê? Para que a gente consiga fazer a relação entre graus e o radianos. Se eu falei para vocês que uma circunferência inteira tem 2π radianos, e ela mede 360 graus,
O π, o radianos, 1π, né? 1π radianos, isso aqui vai ser quanto? 180 graus. Sabiam que era daqui que surgia essa ideia? Sabiam? Muitas vezes a gente não sabe, a gente simplesmente usa. Então, da onde que a gente parte? A gente parte ou de que uma circunferência inteira, 360 graus, são 2π, ou que 180 graus é π. A gente pode partir dos dois, de qualquer um dos dois, para poder fazer essa associação. Eu vou partir de π para poder fazer uma associação um pouquinho mais fácil aqui, mais rápida, mais objetiva, certo? Vamos lá. Então, no 0 graus, quanto radianos nós temos? Nós temos 0 radianos. Vamos subir um pouquinho, vamos a 45 graus. 45 graus é aqui, né? O 90 dividido no meio. 45 graus está aqui. Quantos radianos nós temos? Bom, qual é a associação que a gente pode fazer aqui? Pensando também numa regrinha de 3, sem problema nenhum. O que a gente sabe? A gente sabe que 1π equivale a... equivale... É sempre assim que a gente faz, né? 1π equivale a 180 graus. Quantos πs radianos equivalem a 45 graus? Vocês vão chegar em π sobre 4. E assim vocês vão fazendo. Ah, então se eu tenho aqui 45 graus, a medida, ó, eu posso até trabalhar aqui, ó, tá aqui fazendo a referência, π sobre 4. 90 graus, se 180 é π, 90 graus só pode ser π dividido por 2. Ah, eu também poderia pensar assim, ó, 45 graus, π dividido por 4, né? Divide o π sobre 2 por 2. Sim, poderia pensar assim. 135 graus, 3π sobre 4. Ó, pode só ir andando aqui também. 180 graus é a primeira referência que eu fiz ali para vocês, a segunda, né? 180 graus, π radianos. 270 graus, 3π sobre 2. 360 graus, 2π radianos, que a gente já viu ali da onde é que veio esse 2π radianos. Então, já que está tudo bem, que a gente conseguiu entender, eu quero que vocês me ajudem a fazer essa transformação aqui. Eu quero verificar quanto mede em graus um arco de 1 radiano. Então, eu quero verificar quanto mede em grau um arco de 1 radiano. E agora, pessoal? Como é que a gente faz? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui agora? Já que eu quero descobrir qual é o valor, né, em graus de um arco que tem exatamente 1 radiano. Gente, isso aqui vai funcionar para qualquer, tá? Para qualquer uma. Eu sei que eu tenho um π radianos, eu também poderia ter usado a ideia de 2π, eu só tenho que fazer a associação certa. 1π radianos, nós temos 180 graus. Eu acho que é mais fácil usar aqui. 1 radiano, que é o que eu tenho aqui, serão quantos graus? Essa é a minha pergunta, certo? Agora a gente vai ter que fazer o nosso regrinha de 3, o cálculo aqui em x. Vai ficar π vezes x igual a 180. X vai ser aproximadamente, tá? A divisão de 180 por, vou colocar aqui uma aproximação, tá? 3,14. Isso aqui vai ser aproximado. Eu ia colocar aqui direto, mas eu vou fazer devagarinho. Então, aqui é igual a essa divisão. E é aproximadamente 57 graus. Aproximadamente, tá, pessoal? É aproximadamente. Então, um arco de 1 radianos mede, isso vai ser para qualquer circunferência, vai medir aproximadamente 57 graus. Tudo bem? Tudo bem aqui? Tudo certo? Então, vamos passar para o próximo. Agora sim, eu vou entrar no ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico, dependendo do material que vocês estiverem estudando, cada um vai dar um nome aqui. Tá. O que é esse círculo trigonométrico? Quando a gente aprendeu
quando a gente começou, né, o estudo, na verdade, da trigonometria, o estudo da trigonometria se baseia nas relações que nós temos num triângulo retângulo. Foi assim que nós aprendemos logo de início. Só que aí a gente queria estender esse estudo desses ângulos para ângulos maiores do que nós teríamos ali, de repente, dentro de um triângulo. E como é que a gente poderia fazer essa associação? Então, a gente vai fazer esse estudo dentro desse ciclo trigonométrico. Mas esse ciclo trigonométrico tem as suas características. Não é um círculo comum, tá? Ele tem as suas características e a gente tem que respeitar todas elas. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui, ele tem um centro. E o centro dele está na origem. Isso aqui é importante. Ele tem a origem dele, que é o O, né, esse ponto O que a gente colocou aqui, que está nos pontos 0, 0. Isso quer dizer que é a origem do plano cartesiano. O que também é outro ponto que é importante? O raio. O raio desse círculo trigonométrico é igual a 1. Sempre vai ser uma unidade. Sempre no círculo trigonométrico nós temos o raio valendo 1. O ponto A que nós temos aqui é a origem de todos os arcos que nós formaremos nessa circunferência. Então, esse ponto, a gente sempre vai sair desse ponto A aqui. Todo arco que a gente for formar, ele sai daqui. Então, ele sempre vai sair desse ponto de origem, que é o ponto 1 no X, 0 no Y. Então, ele é a origem para todos os arcos que nós formaremos nessa circunferência. Para que a gente possa falar sobre os ângulos positivos, né? O valor dos ângulos aqui positivos, a gente então vai ter que estar trabalhando com um sentido anti-horário. Então, tanto que a gente sempre trabalha assim, né? Aqui sendo 0 graus, aqui 190 graus, aqui 180 graus, 270 graus, 360 e assim vai, certo? Então, para que a gente possa movimentar e encontrar os ângulos aqui no nosso ciclo trigonométrico, a gente anda encontrando ângulos aqui, é uma medida positiva, né? No sentido anti-horário, tá? Isso aqui também é importante para a gente. Adotamos, então, o sentido anti-horário como positivo e associaremos a cada ponto P da circunferência, então, a cada ponto que eu for marcar na minha circunferência, a medida do ângulo AP, que foi a ideia desse ponto A que eu falei aqui, que vai ser a origem de todos os nossos arcos. Então, por exemplo, se eu quero um ponto, vou até apagar aqui. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos lá, olha aqui. Se eu quero, por exemplo, esse ponto P aqui, um outro ponto P aqui, tá? E eu marco aqui um ângulo. Um ângulo não, desculpa, um arco. Esse arco, ele vai ter início em A, ó, sentido anti-horário, arco AP. Então, isso aqui a gente também tem que ficar de olho, que esse é o sentido em que a gente vai se nortear no nosso ciclo trigonométrico. Esse arco, então, ele pode ser dado em graus ou em radianos. Normalmente, pessoal, quando não aparecer nada dizendo ali sobre unidade de medida, é porque a gente está trabalhando como arco sendo em radianos, tá? Normalmente, a gente usa em radianos. Então, quais são os ângulos que nós encontramos aqui? Em graus, ó, que eu já tinha escrito ali, 0, 90, 180, 270, 360. Olha o tamanho do raio, 1. E agora, se eu for usar em radianos, a gente pode pegar ali a tabelinha, né? 0 rad, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E, lógico, tem todos os outros ângulos, os outros arcos aqui marcados, tá? A gente pode ir marcando e, se eu quisesse, eu enchia aqui de ângulos associados, tá? Não tem problema nenhum. Bom, agora vamos relembrar, né, qual era a associação, então, qual foi o estudo que nós fizemos lá em cima dos triângulos retângulos, encontrando as razões trigonométricas, né? Quais são as nossas razões trigonométricas? Se alguém já quiser ir falando aí para mim, pode falar. A primeira que a gente estudou, razão. Por que que é a razão? Porque quando a gente trabalha com seno, cosseno e tangente, a gente está falando que é a razão dos lados referentes ao meu triângulo retângulo, tá? Isso aqui você assistiu no Khan Academy, certo? Eu acho que lá ele fala isso. Acho que ele usa ela. Então, a primeira razão trigonométrica que nós temos aqui, que é o seno. Então, o seno do ângulo alfa. O alfa está aqui, certo? Eu poderia estar usando também aqui, não tem problema nenhum. Mas eu vou usar como referência nesse triângulo aqui.
Qual é a razão trigonométrica seno? O que ele associa? O seno, ele associa o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que aqui é uma hipotenusa. Se eu tenho meu ângulo aqui, este cateto BC vai ser o meu cateto oposto e o cateto AC vai ser o nosso cateto adjacente. Então, esse alfa, né, esse ângulo aqui que está no meu A, ele associa, o seno desse alfa, desculpa, ele associa o cateto oposto desse triângulo sobre a hipotenusa. Ah, então eu posso colocar assim, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou se eu quisesse, eu ia colocar o nominho mesmo aqui dos meus segmentos, tá? Que é o BC dividido pelo AB. Tudo bem? Então, eu estou fazendo a associação. Então, o que a gente tem que lembrar? O que é seno, cosseno e tangente neste momento? São razões trigonométricas. Por que razão? Ó, porque associam, em forma de razão, dois lados do meu triângulo retângulo. O cosseno deste ângulo alfa, ele associa o cateto adjacente com a hipotenusa. É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá, mas o que é o cateto adjacente? É o lado do meu triângulo retângulo AC e a hipotenusa volta, é o AB. E a nossa tangente, se eu quiser retomar aqui a nossa tangente. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o cateto BC e o adjacente é o cateto AC. Tá? Isso aqui a gente lembra lá das primeiras relações que nós fizemos na trigonometria em cima do nosso triângulo retângulo. Agora, vamos estender aqui para o nosso ciclo trigonométrico. Voltando, o que é o ciclo trigonométrico? É essa circunferência aqui, que está no nosso plano cartesiano, que tem raio medindo 1. Então, vamos considerar o arco AP. Então, eu estou aqui, ó, neste arco AP. Eu quero associar a ele e encontrar aqui, a partir desse arco AP aqui, então eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulo central aqui que eu tenho, esse alfa. Eu quero fazer todas as associações aqui com seno e cosseno. Tá, por onde que a gente começa aqui? Qual é a primeira relação que a gente pode observar? A partir do momento que a gente encontra esse arco AP, eu vou até aumentar um pouquinho aqui a imagem, tá, pessoal? Vamos ver se vai estender o que eu desenhei. Não, claro que não. Então, ó, vou estender aqui um pouquinho. A partir do momento que eu tenho esse arco associado aqui a P, eu consigo encontrar aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, eu desço aqui essa projeção desse ponto P no meu eixo X, nesse ponto C, e aí eu uno esse meu raio, né? Então, seria esse segmento do ponto O ao ponto P, que é o meu raio, que é igual a 1 aqui, e eu formei esse triângulo. Eu tenho o triângulo, então, formado pelos lados OP, PC e CO, certo? Eu tenho esse triângulo aqui. Qual a associação que a gente pode fazer? Vamos lá. O seno desse ângulo alfa. O que a gente sabe do seno desse ângulo alfa? Que ele associa, uma razão que associa o cateto oposto, que é o cateto CP, pela minha hipotenusa, que é a hipotenusa aqui, que é o meu OP. Só que a gente sabe do OP que ele tem medida igual a 1, que é o meu raio. Então, o meu seno do meu alfa aqui é simplesmente o meu CP, ou seja, é essa projeção que eu tenho aqui, esse ladinho que eu tenho aqui. Ah, é do meu triângulo, sim. Ponto importante aqui. Associa aqui, ó. Ó a projeção dele aqui, ó, no meu eixo Y. Acho que está começando a fazer um pouquinho mais de sentido para mim. Vamos aqui, então, agora para o cosseno. O cosseno deste ângulo alfa. O cosseno desse ângulo alfa, ele associa o cateto adjacente, que é o meu cateto CO, ou OC, sobre a hipotenusa, que é o OP. Só que o que a gente sabe do OP? O OP é 1. Então, eu tenho aqui só o OC dividido por 1. Ah, então o cosseno
é exatamente esse valor aqui associado, né, ao meu eixo X. O que que a gente pode concluir daqui, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, um outro ponto, tá? Só para mostrar para vocês essa associação aqui. Por exemplo, tem um ponto Q aqui, qual que era? Este ponto Q, quando ligado aqui, opa, ao meu centro, né, o meu O, ele também tem raio 1. E ele também gera uma projeção aqui, certo? Qual que é o valor do cosseno do meu... Seria, vamos dizer que seria o alfa mesmo. Qual seria o valor do meu cosseno? Ele também seria ao valor associado aqui, a minha projeção que eu tenho no meu eixo X. E qual seria o valor em relação aqui, meu eixo Y, né, que seria igual ao meu seno, que seria esse cateto aqui, que seria esse cateto daqui, né, que está projetado aqui em Y. Seria exatamente o valor projetado aqui no meu eixo Y. Que conclusão que a gente pode chegar aqui? A conclusão que a gente pode chegar é que ao eixo Y, nós associaremos os valores do seno. E então a gente vai falar que é o eixo dos senos. Ao eixo X, nós estamos associando os valores de cosseno, não é? Porque o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a hipotenusa sempre vai ser 1. Ah, então aqui no meu X, eu estou associando ao eixo, meu eixo X, eu associo ao eixo dos cossenos. Vamos melhorar aqui então. Vamos fazer um breve resuminho. Então, para todo arco AP, que nem eu coloquei ali no exemplo para vocês, que era um outro arco que foi o AQ. Para todo arco AP que nós temos aqui no ciclo trigonométrico, sendo que, de medida que esse alfa aqui, que eu tenho aqui, que é o nosso arco, né? Ele está entre 0 e π sobre 2, ou seja, a gente está dentro dessa volta completa aqui. Temos que o seno desse ângulo alfa aqui, desse nosso arco, né? É a ordenada do ponto P. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que é a ordenada? O que é a ordenada mesmo? É o meu eixo Y, é aqui, ó, estou associando ao meu eixo Y. Ah, então o valor que bater aqui no meu eixo Y é o valor que eu tenho do meu seno, do alfa? Sim. E o valor que bate aqui no meu eixo X, que agora a gente vai associar como eixo dos cossenos, é o valor do cosseno de alfa. Essa é a referência que a gente vai fazer. Então, toda vez que a gente olhar para um ciclo trigonométrico a partir de agora, o que a gente tem que fazer? Associa ao nosso eixo das abscissas aqui os valores do cosseno e das ordenadas os valores de seno. Vou subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, do que eu estou querendo... Olha só. Não sei se vai ficar um pouco confuso esse ciclo trigonométrico que eu coloquei aqui, espero que não. Mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Por exemplo, estou aqui no π sobre 3. Π sobre 3, nós estamos aqui no arco, então, de 60 graus, certo? Estamos aqui. Vamos lá. O que a gente sabe do seno e do cosseno de 60 graus? A gente já conheceu, em algum momento a gente foi apresentado, né? A gente sabe que o seno de 60 graus, por tabelinha mesmo, né? São os ângulos notáveis aqui que a gente tem. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Em algum momento a gente decorou isso, né? E o cosseno de 60 graus, em algum momento a gente também decorou que é meio. Certo? Vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico o que está acontecendo, então. Vamos lá. Observem aqui. Eu estou aqui no 60 graus, no π sobre 3, certo? Olha só o que acontece. Foi formado aqui um triângulo retângulo. Sim, foi formado um triângulo retângulo.
A associação desses 60 graus, onde é que está esses 60 graus? Primeira coisa que a gente tem que pensar, esse ângulo aqui que nós temos aqui, né? 60 graus, é isso aqui, esse ângulo que está projetado aqui, ó, π/3. Π/3 é de ano, certo? Como é que a gente vai projetar, então, o valor do seno e do cosseno no nosso plano cartesiano? Lembra que ele sempre vai estar entre -1 e 1, certo? Isso a gente não pode esquecer, porque o nosso ciclo trigonométrico tem raio 1. Ok. Agora, vamos fazer aqui a associação. Quando eu tenho aqui 60 graus, o cosseno é o meu cateto... tá certo. O cosseno é o cateto adjacente. E o cateto adjacente aqui, quando eu estou nos 60 graus, eu projeto o ponto aqui. Ele está exatamente no meu eixo X, no meio. Ah, então por isso que o cosseno de 60 é meio, sim. Agora, presta atenção na projeção dos 60 graus que eu tenho aqui no meu eixo Y, eixo das ordenadas, que a partir de agora a gente vai chamar do eixo dos senos. Olha o que está acontecendo, olha a associação que eu tenho aqui. Quando está projetado aqui, o tamanho que nós temos aqui é de raiz quadrada de 3/2. E assim a gente pode fazer todas as associações com os outros ângulos. Olha só 1/4 aqui, a mesma ideia do 1/4. Vou apagar aqui, tá bom? Vamos aqui para 1/4. 1/4, a mesma associação. Então, nós temos o ponto aqui, formando um triângulo de 90 graus, né, que tem 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo. Nós temos aqui o nosso arco, né, de π/4. A projeção do ponto aqui da nossa circunferência marca no eixo dos cossenos raiz quadrada de 2/2, ou seja, o cosseno de 45 graus é a raiz quadrada de 2/2. E o seno é a projeção que nós temos no eixo Y, no eixo das ordenadas. Seno de 45 graus também é a raiz quadrada de 2/2. Então, pessoal, toda vez que a gente for encontrar os valores, né, do seno, cosseno, dos nossos ângulos que nós temos aqui, dos nossos arcos, né, melhor dizendo, eles sempre estão projetados. Se é o cosseno, ele vai estar projetado no nosso eixo X, que é o eixo das abscissas, eixo dos cossenos. Agora, se é o seno que a gente está projetado, o valor está aqui, ó, no eixo das ordenadas, no eixo dos senos. Decorar os quadrantes e aonde que tem os malditos positivos, ou benditos, melhor dizendo, desculpa a palavra, positivos e negativos. Aonde, né? Quais são os arcos em que meu seno é positivo, é negativo? Como é que eu vou fazer essa associação, pessoal? Vou usar aqui esse primeiro como seno e o nosso segundo aqui como cosseno. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber também aqui no nosso ciclo trigonométrico. Eu vou dar o nome dos quadrantes. Primeiro, lembra que eu sempre ando no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Em relação aos senos. Bom, em relação aos senos, o que eu não posso esquecer? O seno é associado ao nosso eixo Y, eixo dos senos. Então, em quais arcos, né, os meus valores dos senos serão positivos e quais serão negativos? Vamos pensar primeiro nos positivos. Pessoal, Y é positivo no nosso plano cartesiano acima do eixo X. Então, nós teremos os senos positivos no primeiro, ó, acima do eixo X, no primeiro e no segundo quadrante. Agora está fazendo muito mais sentido para mim. Então, o meu seno vai ter valores negativos no terceiro e no quarto quadrante. Mas por que isso? Não é decorado? Não precisa decorar, não. Olha aqui no plano cartesiano. Abaixo do eixo X, o meu Y é negativo. Então, se abaixo do meu eixo X, o meu Y é negativo, todos os valores que eu tiver aqui serão negativos. Então, é terceiro e quarto quadrante. Então, arcos que estejam no terceiro ou quarto quadrante vão me resultar senos negativos. Arcos que estão entre o primeiro e o segundo quadrante me resultam senos positivos. Vamos observar agora o que acontece com os cossenos. Os cossenos, agora, a gente tem que associar ao nosso eixo X. Voltando aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Arcos. No primeiro quadrante, nós temos X positivo. Arco no quarto quadrante, X positivo. Ó, porque X positivo está para a direita do nosso eixo Y. E se eu pegar, então,
arcos que estão no segundo e no terceiro quadrante? Valores de cosseno negativo. Essa é a associação correta para a gente saber quando eu vou encontrar seno ou, dependendo do arco, se meu seno ou cosseno é positivo ou negativo. É uma associação simples, é só lembrar as relações que a gente faz entre os senos e os eixos. Seno, eixo Y, cosseno, eixo X. Certo? Outra questão também que me perguntam bastante, porque eu percebo que acabam, é uma questão de memorização, não entendem muito bem o que está acontecendo, por isso que eu trouxe aqui para vocês também, é a ideia do nosso plano cartesiano mostrando para vocês a tangente de um determinado ângulo. Tá, aonde é que está a tangente quando a gente está fazendo todas essas razões trigonométricas no nosso ciclo trigonométrico? A gente já sabe que eixo X, cosseno, eixo Y, seno. E a tangente? A tangente é exatamente essa reta tangente, a nossa circunferência, que passa exatamente na nossa origem. O A não é a origem de qualquer arco que a gente traça aqui no nosso círculo trigonométrico. Esse A também vai ser origem do que a gente vai traçar aqui, ó, do segmento que a gente traça exatamente na nossa reta tangente. Certo? E como é que a gente vai fazer, então, essa associação aqui? O que, que a gente tem que lembrar? Ó, formando essa tangente aqui, esse segmento do AT, nós formamos este triângulo retângulo. O triângulo OTA. Olha o nosso ângulo alfa aqui. E aqui é a medida que a gente vai ver que vai ser projetada. Vamos lá. Associada aqui ao nosso ângulo alfa, tá? O nosso ângulo alfa que nós temos aqui, tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o nosso AT, é exatamente a medida da nossa origem, ponto 1, 0, até esse ponto T. Cateto adjacente é o segmento aqui, ó, OA. Pessoal, o que é esse OA? É exatamente o meu raio, e esse raio vale 1, é o círculo trigonométrico. Então, a tangente desse ângulo aqui, alfa, é exatamente esse segmento AT. Essa é a associação. Então, todas as projeções da nossa tangente estarão aqui nesta reta tangente. Então, algo que a gente tem que pensar. Se eu estiver com o meu ponto Q, vou chamar um outro ponto Q, aqui, ó, exatamente no π sobre 2, ou um ponto, sei lá, R, aqui exatamente no 3π sobre 2, a gente tem que saber que eu não vou conseguir encontrar a tangente. Então, a tangente não está definida nesses pontos aqui, certo? Então, eu não vou encontrar. Por quê, pessoal? Em nenhum momento ela vai encontrar a nossa reta T, porque ela é paralela ao nosso eixo Y, tá? Então, isso tem que ficar claro pra gente. Então, vamos fazer um breve resuminho aqui. Então, considere qualquer arco AP, então, que inicia aqui do A a P, no círculo trigonométrico de medida de alfa, né? Nós temos esse ponto P quando a gente traz, quando a gente estende, né, até esse ponto T para poder encontrar a tangente, nós encontramos esse ponto T aqui. E aí a gente já sabe que a tangente desse ângulo alfa nada mais é do que essa medida de A a T, certo? Então é essa associação que nós temos que ter aqui. Coloquei um exemplo até para que a gente consiga enxergar. Olha só, esse exemplo é bacana. Eu quero observar com vocês aqui o π sobre 6 também, tá? Eu vou analisar aqui o π sobre 6 também, que o π sobre 6 está aqui. Pronto, tá? Então, vamos lá. Tangente, eu vou escrever aqui no cantinho. Tangente de π sobre 6, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Olhem aqui, façam essa associação comigo. Tangente de π sobre 6 está batendo aonde na minha tangente? Exatamente no raiz de 3 sobre 3. Existe mais algum arco marcado aqui no nosso ciclo trigonométrico que tem também essa tangente? Tem, pessoal. Observa aqui. Segue essa simetria aqui, ó. O arco 7π sobre 6, exatamente. A tangente do arco 7π sobre 6 também é raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá bom? Ainda não ficou muito claro para mim. Vamos encontrar outro exemplo? Vamos lá.
Vamos para o arco, vou distanciar um pouquinho, o π sobre 3. O π sobre 3, qual é a tangente dele? Olha a tangente dele, a gente já conhecia, né? A gente já viu uma tabelinha, é o raiz quadrada de 3. Existe algum outro arco que está associado a exatamente esse valor da tangente? Existe. Que é o 4π sobre 3, desse aqui. Aqui. Que é a mesma coisa que a tangente de 4π sobre 3. Então, o que a gente já pode associar aqui? Se eu quero uma tangente, a minha tangente vai ser positiva se eu estiver no primeiro e no terceiro quadrante. Vou mostrar para vocês aqui ao contrário o que está acontecendo para ser negativo. Vou escolher um outro arco aqui. Vou escolher o arco, por exemplo, 2π sobre 3. Estou nesse aqui. A tangente de 2π sobre 3, olha para onde ele está projetando. Ele está projetando aqui para menos raiz quadrada de 3, está para baixo. E qual que é o arco simétrico a ele aqui? É o 5π sobre 3. Então, a tangente do 5π sobre 3 também é menos raiz quadrada de 3. E uma coisa, então, que tem que ficar claro para a gente é que não existe a tangente de π sobre 2 e a tangente de 3π sobre 2, tá? Porque essa reta aqui, o nosso eixo y, é paralelo à nossa reta tangente. Eu trouxe essas referências tanto para seno, para cosseno, para tangente, não só a tabela, tá? Olha só que bacana aqui. Por exemplo, 60 graus que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o valor do seno, do cosseno, desculpa, que é meio, do seno raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente eu também tenho aqui, raiz quadrada de 3. Olha que bacana, esse gráfico aqui eu acho super legal. 30 graus. 30 graus, eu tenho o cosseno raiz de 3 sobre 2, eu tenho o seno, que é meio, e qual que é a tangente? Raiz de 3 sobre 3. Então, aqui tem vários arcos que nós temos aqui para poder fazer essa associação. Esse gráfico eu acho muito legal de visualizar, de olhar, de brincar um pouquinho com ele. Tá? Sintam-se à vontade aqui. Agora sim, agora eu quero trazer para vocês a relação fundamental da trigonometria. O que é a relação fundamental da trigonometria? Como é que a gente consegue associar aqui as medidas do seno e do cosseno? Aí aqui, sim, acho que foi a Paloma que falou para mim no outro momento ali no chat, eu não lembro agora, para usar Pitágoras. Mas como assim usar Pitágoras? Pessoal, olha só a descoberta aqui. Nós temos aqui o seno, né? Não vamos esquecer, nós temos aqui o cosseno. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, aqui nós temos o nosso ângulo, o nosso arco associado, e lembrando que o nossa hipotenusa, né, que vale 1, que é o raio desse nosso ciclo trigonométrico. Qual a relação, então, que nós temos aqui entre as medidas desse triângulo? Tem que lembrar de Pitágoras. O que a gente sabe aqui? Que é a hipotenusa ao quadrado, que é o 1 ao quadrado. Tem que ser igual ao cateto ao quadrado. Que cateto que nós temos? Seno. Seno ao quadrado de alfa. Mais o outro cateto, que é o cosseno de alfa elevado ao quadrado. Pessoal, não dá para esquecer mais. Se vocês já não esqueceram, não pode esquecer mais. Isso aqui a gente vai usar até cálculo 2, até cálculo 3. Isso aqui a gente vai usar e não vai se cansar de usar. Isso aqui, então, a gente tem que saber de cor e salteado. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Pronto. Essa associação aqui a gente precisa ter. E essa é a nossa relação fundamental da trigonometria. Certo? Isso aqui a gente precisa ter sempre. E isso aqui é bacana a gente sempre utilizar. Outra relação que a gente também tem que ter, nós sabemos que das razões trigonométricas, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Mas a gente também pode associar a tangente com a razão do seno pelo cosseno, tá? Isso aqui também é importante. Tangente é o seno, esse alfa tá mais parecendo um 2, né? Concordam comigo? Seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, essa aqui também é uma associação que a gente pode ter em relação à tangente. Tangente a gente pode encontrar, então, pelo cosseno, o cateto oposto sobre o cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Certo?